quando que eu uso MMC e MDC nos exercícios? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo a gente vai responder a essa clássica pergunta que os alunos fazem, que é: quando que eu uso MMC, quando que eu uso MDC nos exercícios? E eu vou te ensinar, te passar dicas de como você pode identificar quando usar um ou outro. Você vai ver que é super simples, você prestar atenção e pegar exatamente o que eu estou te falando. Esse tema nunca mais vai ser um problema para você. Agora, que fique bem claro que essa aula não tem o objetivo de te ensinar como calcular MMC e MDC. Não é uma aula teórica, e sim uma aula para você que já viu esse tema, já tem uma ideia de como calcula MMC, como calcula MDC. A gente vai partir direto para exercício, tá? É uma aula mais mão na massa. E que fique claro também que entender isso não significa que você vai se tornar o rei ou a rainha de MMC ou MDC, tá? Como qualquer coisa em matemática, depois de você assistir uma aula, você vai ter que praticar para que o seu cérebro realmente absorva aquilo que a gente viu. Bem, então no fim da aula eu vou te dar uma tarefa para você fazer, para fixar esse conteúdo, fixar essas dicas que eu vou te falar. Então por que é importante você saber isso? Identificar quando é MMC e quando é MDC. Primeiro, é um tema relativamente básico de matemática. Então, como toda a base de matemática é importante, sem ela você não consegue entender assuntos avançados, você precisa entender isso. De nada adianta você estudar um tema mais complicado até conseguir resolver e não conseguir resolver exercícios de MMC e MDC, que são temas mais básicos. Um outro motivo é que, além de aparecer em questões de matemática, isso também, de vez em quando, aparece em questões de física, principalmente cinemática. Então, você tendo essas ferramentas em mãos, vai te ajudar, inclusive, na física. E essa dica que eu vou te dar é porque, das diversas vezes que eu atendi aluno presencialmente, nos cursos que eu já trabalhei, eles vinham com essa pergunta: quando que eu sei que usa um, quando que eu sei que usa outro? E eu, com o tempo, fui tentando entender quais padrões que tinham nesse tipo de exercício para conseguir dar essa dica para o aluno para ajudar. E aí, identificando isso, imediatamente quando eu falava para o aluno o que tem que fazer, dificilmente ele errava depois. Então fique atento, porque a partir desse vídeo pode ser que você nunca mais tenha problema com esse tema. Só não faça uma coisa que eu vi muitos alunos fazerem, que é simplesmente chutar. Se você está no exercício, não sabe se calcula MMC e MDC, você escolhe um e tenta resolver. Não faça isso. Isso não faz nenhum sentido. Matemática não é uma matéria de chute. Matemática é uma matéria exata. Existe um método para você chegar na resposta e resolver o exercício. Não que exista um único método, mas que existem métodos para você resolver determinado estilo de exercício. Então você precisa entender isso para realmente aprender o assunto. E tire da sua cabeça que esse tema é difícil, porque senão você vai bloquear o seu aprendizado. Esse tema não é difícil, você só precisa entender a maneira correta de pensar nele. Beleza? Combinado? Então vamos entender qual que é a diferença de MMC e MDC. Primeiro, pensando em MMC, a principal característica de exercícios que envolvem MMC são exercícios que têm um contexto de encontros. Um exemplo clássico, quando você tem ônibus que saem de um mesmo lugar e aí um ônibus volta depois de tantas horas, um outro ônibus volta depois de uma outra quantidade de horas, ele quer saber quando que esses ônibus vão se encontrar de novo ao mesmo tempo. Então é um exercício clássico de MMC. E se está envolvendo com encontro, está envolvendo com ciclos, né? Que é o que eu falei para você. Encontro e ciclo, a cada quanto tempo a coisa se repete, é isso que envolve esse tempo. Agora, uma dica que eu acho que é uma das mais importantes. Sempre que você estiver resolvendo um exercício de MMC, você vai em busca de algum valor, de algum número, que é maior do que os números que são dados no enunciado. Se você ficou confuso, vai ficar claro quando eu te der exemplo. Mas eu vou anotar isso aqui. A gente vai buscar um número maior do que os números do enunciado. Então, essa última parte é, na minha opinião, a mais importante. Você vai sempre buscar um número maior do que os números dados. Vai ficar claro isso quando eu te der o exemplo. Agora, falando em MDC, exercício que envolve MDC, em praticamente todos, inclusive como o nome já diz, né, máximo divisor comum, a gente vai fazer divisões nesse exercício. Ele vai te dar alguma coisa para você quebrar em pedaços, tá? Então o primeiro ponto aqui são divisões. Além de divisões, também algo que está relacionado é você fazer encaixes. Então você tem uma caixa grande com certas medidas,
e você quer encaixar quadrados ou cubos ali dentro. Então, normalmente também a gente está num exercício de MDC. Então, vou colocar aqui encaixes. Agora, a dica importante, que é relacionada com essa última que eu dei para vocês. Quando a gente está em MDC, a gente vai buscar um número menor do que os números dados no enunciado. Tudo bem? Então, vou anotar aqui, buscar um número menor. Então é isso, no MDC a gente está em busca de um número menor. Então essa já é uma diferença muito fácil para você ter uma comparação entre essas duas coisas. Se eu tenho que buscar um número maior, está provavelmente relacionado com MMC. Se eu tenho que buscar um número menor, está relacionado com MDC. Tudo bem? Isso vai ficar claro nos exemplos que a gente vai fazer agora, tá? Vou evidenciar esses pontos. Então o primeiro exercício que a gente vai resolver é esse aí que você está vendo na tela. Então você tem um retângulo de medidas 15 e 9 e ele quer dividir esse retângulo em quadrados iguais. Ou seja, são quadrados que vão ficar dentro do retângulo. E ele quer que esse quadrado seja de maior área possível. Então, ó, eu estou em um retângulo e eu vou fazer divisões dentro desse retângulo para fazer encaixes, né? Então, está associado com o MDC. Inclusive, não é à toa que o quadrado que ele vai formar tem que ser de maior área possível. Por quê? Isso aqui é o maior divisor comum. Maior divisor. Então, eu vou pegar a caixa, fazer divisões, e essas divisões têm que ser a maior possível. Tudo bem? Então, com toda certeza, é um exercício de MDC. Então, vou desenhar aqui. Então, a gente tem esse retângulo aqui de medidas 9 por 15. E a gente quer fazer divisões nele. Então, como já ficou claro para você, eu tenho que ver o MDC, maior divisor comum. Em outras palavras, eu tenho que ver como é que eu consigo fazer divisões nessa medida, e essas divisões precisam ter o mesmo tamanho para que eu consiga formar quadrados aqui. Só que eu tenho que achar o maior quadrado possível. Então, mesmo se você não saiba nenhuma técnica para calcular MMC e MDC, vamos analisar quem são os divisores de 15 e os divisores de 9, tá? Então, vou colocar aqui, divisores de 15, divisores de 9. Então, ó, qual que é o número que com certeza divide o 15? O menor deles é o número 1. Ah, só para deixar claro, a gente vai só olhar os divisores positivos, tá? Faz sentido aqui. Então, o 1 com certeza divide o 15. Depois, o 3 divide o 15, o 5 e o próprio 15. Bem, então esses são os únicos divisores do 15. Tem 4 divisores. Vamos ver os divisores do 9. O 1, como sempre. O 3 divide e o 9. Então, os únicos divisores positivos do 9. Agora veja, o que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que eu posso dividir esse tamanho aqui, que vale 9, em tamanhos de medida 1, tamanhos de medida 3 ou tamanhos de medida 9, que seria deixar ele do tamanho que está. E são as únicas maneiras de fazer isso, ou seja, fazer divisões que deixem números inteiros. No caso do 15, eu posso fazer divisões que tenham tamanho 1, 3, 5 ou 15, certo? Então o que a gente tem que olhar são os números que coincidem. Então, por exemplo, eu posso fazer uma divisão de medidas que valem 1 aqui e do outro lado também. E eu também posso fazer medidas que valem 3 e 3. E só, é a única medida que coincide. Então, qual que é a resposta? Se a gente quer pegar quadrados que tenham o maior lado possível, esse quadrado só pode ter lado 3. Tudo bem? Em outras palavras, o MDC de 9 e 15 é 3. Esse é o MDC. Então, o que vai acontecer é exatamente isso. Veja, eu dividi em quadrados que tem lado 3. Então, 3, 3 e 3. E aqui tem 3 aqui. Tem 5 quadrados de lado 3, que dá o 15. Entende? Então, a gente conseguiu descobrir que esse seria o maior quadrado possível dentro desse retângulo através do MDC. A gente está fazendo divisões ou encaixes. Tudo bem? Então, o que eu quero enfatizar para você sobre achar o menor número. O que a gente encontrou aqui foi o número 3, que representa o lado dos quadrados, e que se você parar para analisar, ele é menor que 15 e menor que 9. É isso que eu quero dizer em buscar um número menor que os números dados no enunciado. Os números dados do enunciado são 15 e 9, e a gente encontrou o 3 como MDC. Tudo bem? Só que essa ainda não é a resposta.
O que ele pede é o número de quadrados. Então, é só você analisar o seguinte. Vamos colocar aqui o número de quadrados. A gente tem 3 quadrados aqui e 5 quadrados aqui. Então, 3 vezes 5 vão dar 15 quadrados. E essa seria a resposta do exercício. Tudo bem? Então, veja, quando eu falo menor número, não quer dizer que a resposta do exercício é o menor número. Quer dizer que parte central de resolver o problema é achar esse número aqui que vai ser menor que os números dados. Beleza? Vamos fazer o segundo exemplo, e é só que agora a gente vai usar o mesmo contexto. A diferença agora é que eu vou partir desse retângulo de 9 por 15. E aí tanto faz se é metro, centímetro, tá? Só que eu quero formar um quadrado com esse retângulo, mas não agora um quadrado dentro dele. Eu quero pegar vários retângulos desse tamanho aqui, colocando um do lado do outro, um embaixo do outro, para formar um quadrado maior. Eu quero saber qual o menor quadrado que eu consigo formar com esses retângulos. Tudo bem? Então, como exemplo, vai. Então, eu vou colocar vários retângulos aqui lado a lado para a gente conseguir formar um quadrado. Bem, como eu já falei, esse quadrado tem que ter o menor lado possível. Em outras palavras, se esse lado do retângulo é 15, eu vou colocar 15, 15, 15, 15, 15, uma certa quantidade de vezes. Então, vou dizer que o lado desse quadrado vai ser 15 vezes x. O x é a quantidade de retângulos que eu vou colocar nesse sentido, tá? Por isso que é 15 vezes x. Então, esse vai ser o lado do quadrado. Só que esse lado do quadrado também tem que estar aqui, né? Então, eu vou colocar 9, 9, 9, 9, 9, uma certa quantidade de vezes. Isso também tem que dar o mesmo lado do quadrado. Então, eu vou falar que esse mesmo L tem que ser 9 vezes algum y. E, de novo, o y é a quantidade de retângulos nesse sentido. Então, veja. O que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que o lado quadrado é um múltiplo de 15 e o lado quadrado também é um múltiplo de 9. Ok? Você pode tentar pensar na cabeça um múltiplo de 15 e de 9. Só que você precisa garantir que seja o menor múltiplo, né? Porque eu quero achar o menor quadrado possível para formar com esses retângulos. Então a gente está basicamente buscando um número que é maior que o 9 e o 15. Faz sentido? Então, buscar um número maior que os números do enunciado. Isso remete a MMC, né? Porque basicamente eu quero achar um múltiplo, que é esse o nome disso, mínimo múltiplo comum. Então eu quero achar um múltiplo que seja o menor possível, tanto do 15 quanto do 9, ok? Então, se você for fazer as contas, eu não vou entrar em detalhes aqui, como é que você calcula o MMC, que não é nosso objetivo. Mas se fizer o MMC de 15 e 9, você vai descobrir que isso vai dar 45. Então, o que é esse 45? Esse 45 é o lado do quadrado. Ele vai ser o menor múltiplo de 15 e de 9, que coincidem, né? Para que a gente consiga formar esse quadrado. Eu poderia formar um quadrado de lado 90. Poderia formar um quadrado de lado 180, mas não é o menor lado possível. O menor lado possível é 45. Tudo bem? Então é isso que o MMC diz pra gente. E aí, tendo, claro, o MMC, se eu sei que o lado do quadrado é 45, eu conseguiria achar o x, né? Ou seja, quantos retângulos nesse sentido eu colocaria? No caso vão ser 3, né? 15 mais 15 mais 15 dá 45. E aqui eu vou ter 9, 5 vezes, né? Para dar 45 também. Então, é assim que eu formo esse quadrado. Essa é a ideia do MMC. Vamos para o nosso terceiro exemplo. Esse é um exercício de vestibular também. Se eu não me engano, é da Unesp, tá? Então, você tem aí 3 viajantes que partem de um mesmo dia na mesma cidade. E aí, cada viajante volta nessas quantidades de dias aí, respectivamente. Então, 30, 48 e 72. Então, veja. Já é um exercício que remete a encontros. Então a gente estaria em algo envolvendo MMC. E a gente quer descobrir o dia que eles vão se encontrar. Cada um tendo esse ciclo, né? De volta a 30 dias ou 48 dias, a gente quer descobrir depois de quantos dias todos eles estariam no mesmo lugar. Por isso que não tem como a gente encontrar um número que seja menor que 30, ou menor que 48, ou menor que 72. Não faz sentido quebrar esses números. Tem que ser, na verdade, múltiplos desses números, né? Então, de novo,
A gente vai buscar um número maior que os números dados no enunciado. Beleza? Então veja, esse número de dias que eles demoram para se encontrar tudo junto, tem que ser um múltiplo de 30, que é o período do primeiro viajante. Então, com certeza, um múltiplo de 30, vou colocar 30x. E aqui o x seria quantas vezes ele fez esse ciclo. Tudo bem? Também tem que ser um múltiplo de 48. Então, 48y. E aí o y seria o número de vezes que o segundo viajante faria o ciclo. Veja, o x não é igual ao y, tá? Porque a quantidade que eles repetem no ciclo é diferente. Mas o resultado total, ou seja, o número de dias que eles demorariam para se encontrar, vai ser igual, tá? Por isso que o x e o y são diferentes. E aí, por último, a gente tem o outro, que tem um período de 72 dias. E aí, vamos falar que ele vem z vezes. Então, de novo a pergunta. O número mínimo de dias para que eles se encontrem novamente. Então, a gente quer encontrar um número maior que os números dados. A gente quer encontrar um número mínimo que atenda essa condição. É um número maior que eles, mas é o mínimo possível. Entende? Então, o que a gente tem que fazer? Calcular o MMC de 30, 48 e 72. A gente tem que achar um múltiplo desses três números. Eu vou mostrar um jeito que eu faço o cálculo do MMC, e aí fica a seu critério o jeito que você preferir. Não precisa usar esse, usa o que você está acostumado, tudo bem? Então, ó, o que eu costumo fazer? A gente vai fatorar esses números. Então, o 30 ele é divisível por 2, 3 e 5. Então, estou fatorando em números primos. Depois eu tenho o 48. 48 eu consigo dividir ele por 16. Então é 2 a quarta vezes 3. Por último, o 72. E o 72 é 8 vezes 9. Então 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado. Maravilha. Então, quem vai ser o MMC? Então, o que você tem que fazer? Primeiro, vamos olhar o fator 2. O maior expoente que a gente tem aqui é o 2 a quarta. Então, o fator 2 vai ter que ter esse expoente 4. 2 a 4. O fator 3 agora, o maior expoente é o 2, então 3 ao quadrado. Então ele entra. E o 5, como só tem ele aqui, vai entrar aqui. Então, conclusão. Esse nosso MMC, ele é 720, que é o nosso M. Tudo bem? Então, depois de 720 dias, esses três viajantes vão se encontrar ao mesmo tempo. E aí, como eu já falei, tendo essa informação, eu consigo descobrir cada valor do x, do y e do z, que é a quantidade de vezes que ele vai ter que fazer essa viagem. Por exemplo, olhando aqui 720 dias, eu sei que esse terceiro viajante demora 72 dias, eu sei que o z é 10, ou seja, ele tem que fazer essa viagem 10 vezes para se encontrar com os outros. Basicamente, só você fazer a divisão aqui, 720 por 30, 720 por 48, para achar os valores de x, y, z. Beleza? Então, mais uma vez, encontramos um valor maior que os números dados e ele ainda assim é o mínimo possível. É o tempo mínimo que eles demoram para se encontrar. Eles vão se encontrar daqui 1440 dias, por exemplo. Mas não é o mínimo é 720. Beleza? Então, vamos para o último exemplo. Então, o último exemplo agora é esse que você está vendo, um exercício da FUVEST. Então, você tem no alto de uma torre duas luzes, uma pisca 15 vezes por minuto e a outra pisca 10 vezes por minuto. E ele quer saber depois de quantos segundos elas voltaram a piscar. Então vamos lá, o que você tem que entender é que ele está te dando as frequências que essas luzes piscam. Então a primeira, 15 vezes por minuto e a segunda, 10 vezes por minuto. Qual que é o principal erro que você faria aqui, que os alunos fariam? Primeiro, você pensaria, estou pensando em encontros, em ciclos. Você usaria MMC. De fato, vai ser MMC. Porém, não é o MMC de 15 e 10. Tem que tomar cuidado com isso. Isso aqui é a frequência. Ou seja, quantas vezes elas piscam por minuto. A gente tem que descobrir o tempo que demora em cada piscada. Entende? Então, se a primeira luz pisca 15 vezes por minuto, preciso descobrir quantos segundos tem entre cada piscada. É isso. Aí sim, com esses números, eu faço o MMC. Então, tome cuidado com isso. Então, até que a pergunta é quantos segundos elas voltarão a piscar simultaneamente. Então, fica atento com isso.
Então vamos calcular aqui o tempo da primeira. Se é 15 vezes por minuto, 1 minuto é 60 segundos. Então vai ser 60 por 15. Isso dá 4 segundos. O segundo tempo também vai ser 60 por 10. E aí eu vou ter 6 segundos. Agora sim, eu calculando o MMC de 4 e 6, eu vou chegar aqui, isso é 12 segundos. Então essa seria a resposta, o MMC desses caras. Então veja, talvez esteja pensando, bom, com essas dicas que eu dei, a última parte de cada dica, fica confuso aplicar isso nesse exercício. A confusão é justamente porque ele está te dando a frequência das luzes. Se ele já te desse os intervalos que elas piscam, aí você entenderia que é um exercício de encontros, e você tem 4 e 6, você vai ter que buscar um número maior que os números dados. Por isso que deu 12, MMC. Tá? Então, a confusão aqui é justamente pelo que foi dado. Claro, a FUVEST gosta de complicar um pouco a sua vida. Mas agora eu vou te falar uma coisa avançada sobre esse exercício. Se você não estiver preparado, pode sair do vídeo agora, porque eu vou te falar uma coisa que está escondida aqui e pode ser que dê uma bugada na sua cabeça, tá? O fato é, se elas vão piscar juntas a cada 12 segundos, qual que seria a frequência disso por minuto? Para a gente calcular aqui. Vou escrever aqui como a frequência do encontro. Bem, frequência do encontro vai ser 60 minutos por 12. E eu vou achar quantas vezes por minuto elas vão se encontrar. Então, ó, isso aqui vai dar 5 vezes por minuto. E agora que vem a coisa bizarra. Dá uma olhada. O que foi dado anunciado? 15 e 10. Veja, MDC de 15 e 10 é exatamente 5. Que é esse cara. Então, se você fosse bem avançado, ficasse ligeiro nisso, você poderia pular daqui para cá, sabendo que elas iam piscar juntas 5 vezes por minuto, e aí você poderia encontrar esse tempo 12. É uma outra forma de resolver mais avançada, porque isso talvez não é óbvio, né? Que a gente poderia fazer isso, isso vem do MDC, né? Não é tão óbvio, mas é uma outra maneira de resolver. Beleza? Bom, espero que tenha sido útil o conteúdo. Se você gostou, se fez sentido para você, se te ajudou, não esquece de dar um like, deixa um comentário também se ficou alguma dúvida. E antes da gente encerrar o vídeo, aqui está o exercício que eu quero que você pratique, porque como eu já falei, de nada adianta você assistir essa aula, pegar essas dicas e não pôr em prática, você mesmo. Então é um exercício aí para você treinar. Se ficar qualquer dúvida no exercício também, deixa no comentário que eu vou procurar te ajudar. Beleza? E claro, não se esquece de se inscrever no canal e sugerir algum tema também que você quer que eu explique. Se você quer ver um vídeo aqui, põe nos comentários que eu sempre estou vendo eles, sempre estou respondendo vocês. Beleza? Então, por esse vídeo era isso e a gente se vê no próximo vídeo.